Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre como anular um contrato de franquia. Tenho certeza que você já foi ou conhece quem é ou já foi um franqueado. Esse é um dos contratos mais utilizados no setor empresarial do Brasil, por isso já curte esse vídeo, salve e compartilha porque a informação de hoje é importantíssima. Bora lá! Primeiro de tudo, o que é um contrato de franquia? O contrato de franquia, ele se origina do sistema de franquia empresarial. Nesse sistema, o franqueador, ele possibilita, ele autoriza o franqueado a utilizar de sua marca, de outros direitos de propriedade intelectual, assim como do seu know-how, mediante remuneração direta ou indireta, sem que isso caracterize vínculo empregatício, vínculo de consumo e até mesmo vínculo societário entre as partes. O franqueador, ele detém ali direitos de propriedade intelectual, ele detém um know-how técnico sobre serviços ou produtos já validados no mercado, e ele coloca no mercado para que candidatos a serem franqueados paguem uma taxa de franquia e royalties mensais para operacionalizar esse negócio no decorrer ali do prazo de vigência desse contrato. Esse contrato, ele só surge após a entrega de uma COF e até mesmo da assinatura de um pré-contrato entre as partes. Laura, o que é uma COF? A COF é a Circular de Oferta de Franquia. Essa Circular de Oferta de Franquia é um documento pré-contratual previsto lá na Lei de Franquias, no seu artigo 2º, com disposições obrigatórias de seu conteúdo. Essa COF, ela vem ali prevista na Lei de Franquias com inúmeras descrições obrigatórias que não podem faltar, tampouco podem ser omitidas ou mentidas pelo franqueador sob pena de ter o quê? A anulabilidade desse contrato. Então vamos lá. O artigo 2º da Lei de Franquias traz mais de 20 incisos sobre informações essenciais da circular de oferta de franquia. Essa circular de oferta de franquia deve ser entregue ao candidato a ser franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura de qualquer pré-contrato ou contrato definitivo da franquia. Nesse documento, denominado por circular de oferta de franquia, conterão as informações previstas na lei, mas que basicamente se resumem em comerciais, técnicas, sem entrar obviamente na profundidade do know-how, mas para que o franqueado tenha uma noção do que o espera ali para frente, e inúmeras informações jurídicas, como questão de exclusividade e não concorrência na relação. E aí você me pergunta, tá bom, Lauren, e aí? Eu já tenho um contrato, já conheço alguém que tem, eu advogo para um franqueado e eu preciso entender as possibilidades para anular esse contrato de franquia. Quando a gente pega a Lei de Franquias, lá no parágrafo 2º desse artigo 2º, já traz a disposição expressa de que se a COF, a Circular de Oferta de Franquia, não for entregue ao franqueado 10 dias antes da assinatura do contrato, há a possibilidade de anular o contrato de franquia e a devolução das taxas e royalties já pagos por aquele franqueado ao franqueador ou a terceiros por ele indicados. Mas não se limita à falta da COF, a não entrega da COF. Esse contrato de franquias também poderá ser anulado quando for analisado que as informações constantes da circular foram falsas ou omitidas em alguns pontos essenciais. Isso vem previsto também na Lei de Franquia, só que no seu artigo 4º. Então vamos lá. Se o franqueado, ele assina o contrato, tudo bonitinho, ele até recebeu a COF, ele leu a COF, mas o que acontece na maioria dos casos, esse franqueado, lá na época que ele era só um candidato, ele não tinha qualquer assessoria jurídica para o acompanhar nessa assinatura, ele recebeu a COF, achou tudo bonito, maravilhoso, a promessa era muito boa, a rentabilidade prometida era muito boa, ele paga a taxa de franquia, assina o contrato e começa a operação. E aí, no decorrer da operação, o franqueado começa a perceber
que a operação não está fluindo como esperado. Uma vez que ele denota que existem informações falsas ou que lhe foram omitidas lá na época da contratação e agora, durante a operação, ele começa a se surpreender com novas taxas, com novos serviços a serem contratados, com treinamentos antes não previstos, com questões nunca ditas anteriormente que acabam onerando a operação e até mesmo inviabilizando a sua continuidade, ele deve se atentar à seguinte questão. A lei de franquias traz a possibilidade de anular esse contrato quando forem omitidas informações ou, ainda que ditas informações, elas forem falsas ou mascaradas de algum modo, e ainda quando a COF não for entregue no prazo previsto na lei de franquias. Mas não basta, a COF foi entregue 5 dias antes do contrato e por isso eu vou anular. Não é assim que funciona. Quando eu pego para analisar casos como esse, o que a gente tem que se ater? Primeiro de tudo, ainda que a COF foi entregue poucos dias antes da assinatura, isso deve ter dificultado de algum modo o conhecimento desse candidato que agora é franqueado da operação. Se ele começa a operação e ele está ali meses, de até 1 ano já na operação, ele mesmo já validou o negócio e a chance dele de anular esse contrato é muito baixa, quase zero. Por isso, para que qualquer tentativa de anulabilidade do contrato de franquia tenha êxito, é necessário que ocorra logo nos primeiros meses dessa franquia. Por quê? Porque ocorreram omissões ou a circulação de informações falsas que prejudicaram a continuidade desse negócio. E uma vez que elas prejudicam a continuidade do negócio, não faz sentido que se espere 1 ano para isso, porque o franqueado terá um prejuízo enorme, ele precisa retornar a seu status quo, ou seja, a situação que se encontrava antes de entrar nesse contrato de franquia, antes de assinar esse contrato de franquia. Portanto, resumindo tudo que aqui foi falado, para que se anule, para que se tenha chance de anular um contrato de franquia, não basta que a COF tenha sido entregue poucos dias antes do contrato ou que a COF não tenha sido entregue. Também não basta que a COF não contemple todas as hipóteses, todas as condições previstas lá no artigo 2º da Lei de Franquias. Não basta isso. Quando você for analisar a situação, você deve se atentar se as informações omitidas, se as informações falsas circuladas ou se a não entrega da COF prejudicou a operação do franqueado, de modo que informações essenciais da operação lhe foram omitidas ou mentidas. Então, por exemplo, se você começa com a operação da franquia, passa 1 mês, passa 2 meses e aí você descobre que o próprio franqueador concorre contigo naquele território que a princípio você sabia que seria somente a sua unidade responsável para atender aqueles clientes. Perceba que se o franqueador ele entra nessa zona de atuação da sua unidade e começa a concorrer contigo, há claramente um prejuízo nessa divisão de consumidores. Mas quando ocorre essa situação, ela deve estar prevista na COF. Se ela for omitida e descoberta pelo franqueado somente depois de iniciar a operação, já temos aqui um prejuízo a ser averiguado. Além disso, temos a questão da não concorrência posterior ao contrato de franquia. Toda COF e o contrato definitivo deve ter a previsão sobre essa não concorrência, tanto a territorialidade da não concorrência, os serviços ou produtos, a área de atuação dessa não concorrência e o tempo, então se 6 meses ou 5 anos. Normalmente, num contrato de franquia, vem a previsão ali de 2, 3 a 5 anos de não concorrência no mesmo setor da franquia. Percebam que essas são informações essenciais para a operação rodar, principalmente questões de taxas e outros pagamentos a serem feitos. Muitas franquias detêm lista de fornecedores e prestadores de serviços homologados dos quais o franqueado é obrigado a contratar somente com aqueles.
Isso deve obrigatoriamente estar prevista na circular de franquia, assim como no contrato definitivo. Se isso não for previsto e lá no decorrer da operação for descoberto pelo franqueado, de modo que acabe onerando essa operação antes nunca prevista, é mais um prejuízo a ser averiguado e colocado para um parecer a respeito. Percebam que não é preto no branco, não é algo 1 mais 1 dá 2. Não é assim. Aqui deve ser feita uma análise profunda, uma análise detalhada sobre a relação, porque reitero a vocês, não basta que a COF, a circular de oferta de franquia, tenha sido entregue poucos dias antes da assinatura. Não basta que faltem algumas informações na circular de oferta de franquia. Precisa realmente haver um prejuízo na operação do franqueado que se origine dessa omissão ou de informações falsas ditas pelo franqueador. Portanto, para anular um contrato de franquia, você sempre precisará analisar a relação antecedente ao contrato, então a circular de oferta de franquia, a negociação do franqueador com esse franqueado, as mensagens trocadas nessa negociação e a rotina da operação após essa assinatura. Sem análise detalhada desses dois pontos, dessas duas fases, não há como ter uma certeza sobre essa anulabilidade. Tenham muito cuidado quanto a isso, leiam a lei de franquias e se preocupem em analisar sempre a gestão desse contrato após a sua assinatura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!